1 Crônicas, capítulo 16, verso 7, diz assim: naquele dia foi que Davi carregou pela primeira vez Asaf e a seus irmãos de celebrar com hinos o Senhor. Tem alguns versos da Bíblia que eu leio e eu não gosto de lê-los rápido. Eu quero ler até que aquela narrativa, esteja bem captada pela minha mente. Vamos reler? Naquele dia, que dia foi esse? Quando Davi chegou com a arca em Jerusalém. Ele tinha consolidado o seu reino, conquistou a cidade de Jerusalém, ele tinha um palácio, tudo estava bem para ele. Aí ele decidiu levar a arca de Deus para Jerusalém. Quando ele chegou com a arca ali, a festa daquele dia, esse dia aqui. Naquele dia foi que Davi carregou pela primeira vez Asaf e a seus irmãos e celebraram com hinos, Senhor. Celebrar, adorar, louvar. Com o quê? Com hinos. Se os israelitas usassem apenas hinos desde sempre para celebrar ao Senhor, o escritor teria dito simplesmente assim: naquele dia foi que Davi carregou Asaf e seus irmãos de celebrarem ao Senhor. Mas quando ele diz assim, de celebrarem com hinos ao Senhor, esse objeto sugere para nós que naquela circunstância eles identificaram uma distinção, uma separação das músicas. Vamos ver se essa sugestão que foi falada aqui, se ela se sustenta. Nós vamos ver mais alguns textos aqui em Crônicas. Então aqui está estabelecendo para nós um divisor de águas. E há uma expressão histórica, naquele dia e pela primeira vez. Então começou um ministério musical com hinos em Israel. Bom, quando a gente estuda a Bíblia, às vezes precisamos buscar mais de uma versão. Olha, aqui tem uma segunda. E esta segunda diz assim, então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvar ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Olha, então, eu fiz uma leitura finalmente atualizada. E aí, essa leitura que eu fiz, diz assim, que Davi instituiu o ministério dos levitas, como músicos. Mas essa outra versão já disse bem diferente. Ela diz assim, naquele dia Davi entregou este salmo, como se ele tivesse composto o salmo e entregou para Asaf e a família, cantar aquele salmo para o Senhor. Como é que eu posso saber agora qual tradução está correta? A maior parte da Bíblia é igual em todas as versões, mas tem alguns textos que são diferentes. Porque toda tradução é uma interpretação. Muito bem, então olha só, como é que nós saímos dessa? O fato, irmãos, é que o salmo que se segue, olha, do 16, verso 8 em diante, 1 Crônicas 16, 7, é a passagem que eu tenho. Do verso 8 em diante tem um salmo. Aí, Almeida corrigido disse assim, naquele dia Davi entregou este salmo que se segue. Só que, analisando esse salmo, nós descobrimos que ele não é um salmo só. Ele é a junção, olha, do salmo 105, mais o 96 e mais o 106, 3 versos do 106. Então Davi não compôs esse salmo, que está em 1 Crônicas, foi o próprio cronista que escreveu as crônicas e juntou esses 3 salmos e fez um salmo. Então a tradução da Almeida corrigida não está adequada porque não é o salmo que Davi fez. Bom, aí nós vamos para alguns comentaristas, para ver o que eles dizem. Esse aqui, Expositors Bible Commentary, aqui o volume e a página, diz assim, o salmo aí não é diretamente atribuído a Davi, como sugerem algumas versões. Está vendo? Ele está dizendo que algumas versões erram nesse verso aí. Na verdade, tudo
o hebraico diz, o texto hebraico diz, é que Davi nomeou Asaf para dar graças ao Senhor. Na tradução, talvez, é que está correta. Mas vamos ver se no livro, né, de Crônicas tem suporte essa interpretação. Olha, o contexto imediato. Em 1 Crônicas 15:16, um pouquinho antes ali, fala assim: disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores, para que com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. É o verso que está aí. Então esse texto, bem pertinho do que nós temos, diz que Davi fez o quê? Constituiu. O que significa constituir? Estabelecer, formar, nomear. Davi atribuiu aos levitas o ministério musical no templo. É o que está afirmando. 1 Crônicas 16, 37 e 42. Então Davi deixou ali a arca da aliança do Senhor diante de Asaf e seus irmãos. Emã e Jedutum haviam ressoar trombetas, símbolos e instrumentos de música de Deus. Olha, você está percebendo aí que nós vemos no capítulo 16, 7, que ele fala de hinos, fala de louvar o Senhor, cita 3 instrumentos. Agora, no mesmo contexto, o autor diz assim: como instrumentos de música, o quê? De Deus. Então, por que eu disse que se eles sempre tivessem usado hinos, que razão teria o escritor dizer assim: Davi estabeleceu o ministério dos filhos de Asaf para celebrarem com hinos ao Senhor? Por que ele fala de música de Deus aí? Sugerindo que há uma distinção entre a música que estava sendo feita agora, nesse contexto, e o que eles faziam antes. Tem mais. Olha, 1 Crônicas 6, verso 31, 33, 39, 42. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor. E eles exercitaram o seu ministério, segundo a ordem prescrita. Olha, quais são as 2 palavras que chamam a atenção ali? Davi constituiu. E o ministério deles, dos cantores, seguia o quê? Quero ouvir mais claramente. Seguia o quê? Uma ordem prescrita. Então, foi estabelecido o ministério musical. São mencionados 3 instrumentos: a música chamada música de Deus, louvor, hinos, e havia uma ordem prescrita. Que ordem será essa? Ainda 1 Crônicas 25, 1 e 7. Davi separou para o ministério os filhos de Asaf, Emã e Jedutum para profetizar com harpas, alaúdes e símbolos. Eles eram instruídos no canto do Senhor. Olha só, você já tinha se deparado com esse texto aí antes? O que ele está dizendo? De novo ele usa a palavra separou, constituiu. Na verdade, o verbo separar aqui tem o sentido de consagrar. Esses moços, cantores da família dos levitas, que tocavam instrumentos e tinham a voz afinada, eles foram então consagrados, ordenados, foi colocado a mão sobre eles, e eles foram separados